Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar então sobre fotossíntese, que é o processo que as células utilizam para produzir energia. Então aqui a gente tem a célula vegetal. Dentro dela a gente tem os cloroplastos, que são as organelas responsáveis então por realizar a fotossíntese. Dentro desses cloroplastos a gente tem os tilacoides, que são esses aneizinhos verdes que a gente consegue observar dentro desse cloroplasto. E a gente tem também a parte que está em volta desses tilacoides, que é o estroma. Então aqui a gente tem nos tilacoides os pigmentos fotossintetizantes, que é a clorofila, que é onde ocorre então primeiramente a primeira fase da fotossíntese, que é a fase fotoquímica ou fase clara, onde a gente tem a produção de energia, NADPH e oxigênio. A energia, que é o ATP e o NADPH, vão ser utilizados então na segunda fase, que é a fase enzimática, onde a gente vai obter o produto final, que é a nossa glicose, que é o que dá a energia para as células, o nosso carboidrato. Então, a fórmula geral que a gente tem da fotossíntese é: a gente utiliza água, gás carbônico e com a luz, que é o que a gente utiliza de energia, a gente produz então glicose, água e oxigênio. Esse oxigênio, então, ele é liberado na atmosfera e essa glicose é utilizada pela célula para produzir, então, energia. Então, aqui a gente tem a nossa primeira questão sobre o assunto. Ela é bem simples, é uma questão de 2016 e ela fala assim: ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial, majoritariamente de matéria orgânica, aqui, matéria orgânica, que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Então, em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. Então, a pergunta que fica: em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Então, a gente tem que levar em consideração que a gente tem carbono na sua forma inorgânica, e então ela é transformada numa forma orgânica. Onde que isso ocorre? No processo de fotossíntese, certo? Quando a gente tem a fotossíntese, a gente pega uma matéria inorgânica e transforma numa matéria orgânica, que é a glicose. A gente pega o gás carbônico e transforma em energia e transforma em carboidrato. Então, aqui, peixes são seres heterotrófos, eles não produzem seu próprio alimento, assim como os crustáceos nem os moluscos. Eles captam esse alimento do ambiente. Zooplâncton também não. O que o zooplâncton faz? Eles normalmente se alimentam de fitoplâncton, então eles não produzem o seu próprio alimento, o único que produz o seu próprio alimento é o fitoplâncton. E ele faz então fotossíntese, eles são seres fotossintetizantes. Então a resposta certa aqui é o fitoplâncton, transforma a matéria inorgânica de carbono em matéria orgânica.